Fala galera do curso, e aí, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula vai estar sendo o foco total, né? A gente vai estar vendo agora questões mais voltadas para o front-end. Eu vou estar mostrando para vocês o que é o Google Sheet. Esse Google Sheet, a gente vai integrar ele no Antigravity, beleza? Mas essa primeira aula eu vou mostrar para vocês só o poder de criação, onde vocês vão achar o link, né? Como é que funciona a plataforma. Então vamos lá, né? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui a câmera para ficar melhor para vocês verem aí, certo? E com o Google aberto, o que, é que a gente vai fazer? Stitch Google. A gente vem nesse primeiro link, né? Lembrando, pessoal, que essa plataforma, e como eu falei no módulo não, na aula anterior do Antigravity, a nossa ideia geral aqui é fazer com que a gente use o ecossistema completo do Google. Então a gente não vai precisar ficar usando vários sistemas, tentando aprender vários sistemas diferentes. Pelo contrário, a gente vai aprender um ecossistema completo do Google, front, back, é, o banco de dados, o Firestore, que eu vou estar explicando mais lá na frente. Então eu vou estar mostrando para vocês de forma completa como é que a gente consegue criar um aplicativo, como é que a gente consegue criar uma automação, como é que a gente consegue criar qualquer coisa dentro do ecossistema do Google, beleza? Então, qual é o nosso primeiro passo aqui, né? Vou estar mostrando para vocês o que foi que eu já criei aqui dos nossos clientes, tá? Deixa eu reduzir um pouquinho o zoom para ele ficar um pouco mais longe. Então, o nosso cliente aqui do Boticário, a gente criou para eles um aplicativo, que nesse aplicativo a gente tem, né, essas telas aqui. E toda a criação dessas telas foram criadas, né, dentro do Switch. E depois, dentro do Stitch, e depois é, eu fui lá e exportei essas telas e integrei ele dentro do banco de dados. Então, esse aqui é um exemplo, né? Vocês estão vendo aí. Ele vem com bastante detalhes em questão de, tipo assim, vocês conseguem ver que não parece que foi feito por IA. Diferente de outros front-ends que a gente vai e vê e que vai fazer. E tem aqueles ícones, né? Os ícones, ele já aparenta ser feito por IA. Então, vocês podem ver que não tem nenhum ícone aqui de celular que a gente usa ali para teclar normal no WhatsApp, né? E a gente consegue criar a tela completa, a gente consegue criar responsividade, se eu quero no celular, se eu quero no computador completo. Esse aqui é de um cliente, né? E esse aqui é de outro cliente também que eu estou mostrando para vocês. O interessante é mostrar para vocês, antes de a gente meter mão, é para que vocês consigam ver o poder de criação, certo? Então, por exemplo, esse aqui foi de um cliente, né, advogado. A gente criou a tela de acesso ao sistema, criou a tela de cadastro, criou a tela aqui de painel principal, criou a tela de automação RPA, né? Criou a tela de automação RPA eu fui melhorando, né? Coloque isso, coloque aquilo, vai criando de outra forma e ele ali vai fazendo as mudanças. Criou a tela de controladoria, criou, né, a tela de modal para adicionar novos clientes e assim por diante, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui hoje, de uma forma bem simples, rápida e prática. Não vou estar mostrando nessa aula como é que a gente vai integrar no Antigravity. A primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer a plataforma. E depois que a gente conhece a plataforma, como eu faço nos outros vídeos, a gente vai realmente entrar nas questões mais técnicas de exportar, integrar com outras stacks, beleza? Então, como vocês já me conhecem, né, a gente vai aqui explorar o nosso Gemini. E a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu recomendo para vocês, é colocar o prompt dentro do Gemini. E dentro do Gemini, quando a gente tiver com esse prompt completo, essa estrutura completa, a gente joga no Stitch para ficar mais fácil a criação. E a gente não ficar criando várias coisas e acabar não sendo aquilo que realmente a gente quer. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, né? Eu vou colocar uma coisa bem prática, bem fácil aqui. O que, é que a gente vai fazer? Monte para mim uma tela de app web. Bota aqui React, que você já sabe que é do Antigravity, para ser nossa tela de disparo. Vou criar essa tela no Stitch, né?
Então, preciso que você me envie a instrução completa dessa criação. O Stitch vai criar uma tela completa para disparar o WhatsApp via Evolution, né? Então, o que é que a gente vai precisar nessa tela? O que precisamos nessa tela? O que precisamos nessa tela? Eita, disparou aqui o teclado. Nessa tela, dois pontos. O lugar de conectar o QR Code, né? 2, o lugar de inserir a mensagem. 3, um espaço para controlar o delay de uma mensagem para outra. 4, um painel mostrando como está o processo de envio das mensagens. Então, o que é que a gente vai criar aqui, né? A gente vai pedir uma instrução para o Gemini enviar para a gente, em que nessa tela tenha um lugar para a gente conectar o QR Code, um lugar para a gente inserir a mensagem, um lugar para a gente colocar o delay de uma mensagem para outra e um painel para mostrar para a gente como é que está a automação, né? E ali os botões de ativar disparo, barra automação, abortar execução, beleza? Então, eu vou dar um enter aqui e vou pedir para ele fazer para a gente essa estrutura, né? Então, quando ele acabar de fazer essa estrutura para a gente aqui, a gente vai jogar ele aqui no Stitch, né? E vai jogar ele no modelo 3.1. O 3 Flash ele é muito rápido, então ele acaba escolhendo a velocidade no lugar do design, né? Então a gente vai sempre pedir para o 3.1. Ele deu uma bugadinha aqui, mas ver se eu consigo clicar, pelo menos se ele tiver bugado. Aqui. 3.1, né? Tem embaixo aqui fica o redesign, que é o Nano Banana, para a gente ter alguma ideia. O 3 Flash é uma coisa mais rápida que a gente precisa realizar. E o 3.1 é uma coisa mais rebuscada que a gente quer criar, beleza? Então ele botou aqui, ó. Aqui está o prompt completo e detalhado para você copiar no seu Stitch. Estruturei a instrução focando no React, né, no TileWid CSS, garantindo que ele construa uma interface funcional responsiva e já com a identidade visual cyberpunk. Fundos escuros, detalhes de neon e laranja. Como eu não quero que ele faça esse visual cyberpunk, que é um visual aqui que já está acostumado com o meu Gemini, vou pedir para ele, não desejo visual cyberpunk. Desejo um visual minimalista, clean e sem cara de IA, com emotes do teclado do celular. Eu vou botar aqui, né, o modo do teclado que é o QWERTY, né? Que é o modelo de teclado esse que a gente usa aqui. Começa do Q aqui até o Y. Então, pedi para ele retirar aquele processo, né, de... Não vai ligando, porque eu tô sem a luz aqui hoje. A luz, ela deixa mais bonita o cenário. Então, beleza. Ele mudou, né? Ele vai tirar aquele foco em Cyberpunk e a gente vai estar focado agora no minimalista, beleza? Então, ó, cabeçalho, área de conexão, configuração das mensagens, painel de progresso e área de ação. Basicamente é isso aqui. Eu vou copiar isso aqui e vou jogar pro Stitch. Vou colocar para ele fazer web, tá? Eu posso colocar aqui, ó, no final, tipo, regra de ouro. Faça a tela responsiva para web e para o app, né? Mas eu vou colocar aqui já focado para web. Eu vou clicar aqui para ele fazer web. Se eu quiser colocar algum arquivo, né, eu posso subir arquivos aqui também. Ele deu uma bugadinha, mas aqui dá para a gente trabalhar tranquilo. Então vou gerar
essas telas aqui agora. Essas telas não, né? Essa tela em específico vai ser uma tela só. Então vai ser uma coisa mais rápida. Ele já tá pensando aqui, ó. Olá, entendi perfeitamente o seu pedido. Vou criar uma tela de disparador de WhatsApp com um visual minimalista, focado em utilidade e clareza, seguindo rigorosamente as suas regras. O que foi que a primeira coisa que ele fez aqui? Ele já criou um layout base. Então ele vai basicamente usar o layout do nosso app com base nesse layout base que ele já criou, tá vendo? Então ele cria um layout base para sempre usar essa mesma base de todas as telas, não ficar mudando o layout, não mudar cor, né? Não mudar fonte, beleza? Então o foco é utilidade, clareza, seguindo rigorosamente as suas regras, né? Tema claro, beleza. Vou começar criando o ecossistema de design e em seguida gerarei a interface com os componentes necessários. Então ele está gerando a tela aqui para a gente e a gente vai ver como é que ficou, né? Depois que essa tela finalizar e ficar dentro do meu padrão, que eu realmente quero, o que realmente a gente pediu no prompt, se ficou ok, beleza, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue exportar aqui. E se não ficou ok, a gente vai pedir para fazer uma alteração, beleza? Então ele já fez aqui, ó, a nossa tela, uma tela simples, né? Ó, dashboard, campanha, conexão do Evolution, a gente clica aqui, gera o QR Code, a gente coloca aqui a mensagem, coloca o intervalo e depois a gente só viria em iniciar disparo, ele já ia começar tudo automático, né? Então tá perfeito. Para o que a gente quer aqui, ele tá perfeito, né? Lucas, como é que eu faço agora para exportar essa tela e jogar ele dentro do meu projeto? O que é que eu preciso fazer aqui? Eu vou clicar nele, né, nesse projeto. Eu vou clicar em exportar. E aí tem várias formas de exportar aqui. A forma como eu gosto de trabalhar, e que eu já testei 3 modelos, já testei o MCP, já testei o zip e já testei o código de área de transferência. O que mais funcionou para a gente, o que melhor trouxe resultados foi o zip. Por que o zip? Eu vou estar mostrando para vocês agora. Por que o zip ele é tão bom? Ele vai fazer esse processo de exportação para mim, né? Eu vou colocar ele aqui na área de trabalho mesmo, só para a gente visualizar. E quando eu abro esse zip agora, o que é que ele vai ter aqui para mim, né? Ó, ele vai ter uma instrução do design, né, em Markdown. Então aqui tem uma instrução direta de como esse design deve ser seguido, as coisas que ele usou, as fontes. Então eu vou abrir aqui só para vocês darem uma olhadinha. Ele abriu aqui no Anti-Gravity, mas não tem nada não. Tá carregando. Enquanto ele está carregando aqui, a gente vai abrir outra coisa. Ele baixou também um modelo de como é que vai ficar essa tela de imagem, né, que a gente vai usar isso aqui também na IA, então a IA usa. E além disso, ele baixa também já o código em HTML. Então isso aqui já ajuda bastante a IA. Não sei se ele vai conseguir abrir aqui, mas eu abro direto então. Então a gente vai conseguir trazer quase 3 contextos para a IA aqui, para ela conseguir integrar no nosso banco de dados, né? Aqui o HTML. Então, 3 contextos, né? Qual seria o contexto? A gente tem uma imagem estática, a gente tem o HTML e a gente tem a instrução ainda do design em MD, né? Deixa eu ver se ele abriu aqui, ó. Aqui a instrução. Fechar isso. As instruções aqui, né, do design. Então, ele ainda vai dar a instrução direta para a IA dizendo qual o design que a gente quer que seja utilizado nessa tela, beleza? Então, né, basicamente isso aqui seria a tela que a gente integrar no nosso banco, no nosso app. E depois a gente coloca aqui agora as funções, né, dentro do back-end, que eu vou estar mostrando na próxima aula, beleza? Então, basicamente, a gente teria aqui o código, o QR Code, colocaria aqui a mensagem, mensagem de cobrança. Né? A gente colocaria a mensagem, colocaria o intervalo de uma mensagem para outra e depois a gente vinha iniciar disparo e essa tela já estaria pronta, né? Então eu tenho 3 arquivos, esses 3 arquivos já é o contexto geral que a IA e o Antigravity precisa para fazer essa integração, beleza? E os outros modelos também que vocês podem estar explorando é via MCP, né? O MCP ele vem com um comando
Eu estou mostrando para vocês aqui também, eu coloco aqui no final para vocês verem, ó, que através do comando ele consegue também, ó, baixar esse projeto. Agora, essa integração tem que estar, né, esse anti-graph tem que estar configurado. E aí eu mostro na próxima aula como é que vocês vão configurar o MCP do anti-graph, tá? Então, basicamente é isso, essa aula do Stitch, né? É uma aula bastante rápida, prática, mão na massa. Eu tenho um Stitch aqui, eu coloco para ele o que eu quero criar, né? No modelo 3.1, para criar do zero. Se for fazer alguma mudança, agora, Lucas, eu quero fazer uma mudança aqui dentro, rápida. Aí eu posso usar o 3 Flash. Mas se eu quero criar do zero, sempre o indicado é sempre usar o 3.1, beleza? Então, depois de exportar, eu posso jogar isso aqui, né, o que foi baixado dentro do meu projeto e fazer a integração que eu vou estar mostrando na próxima aula. Valeu? Um forte abraço. Essa aula vocês aprenderam, né, de forma básica como criar aqui um front-end de forma rápida, fácil, com IA sem ter cara de IA, né? Então, basicamente, essa é a nossa aula de hoje. Valeu?